Então tá, pessoal, tô aqui de volta aí para gravar mais um podcast. Sou André Machado, faixa preta de jiu-jitsu, né? Professor de jiu-jitsu aqui de Porto Alegre e me aventurando nessas histórias dos podcasts agora, né? Que daí fica só o áudio, o pessoal pode colocar no fone, pode, né? Enquanto estiver fazendo alguma atividade física, algum exercício, pode escutar o áudio aí, né? E sem se prender, né? A um vídeo, a coisas do tipo. Então, estou me aventurando aí, já foi gravado o primeiro podcast, onde eu falei sobre a origem do jiu-jitsu brasileiro, né? Como é que poderia ter se originado o jiu-jitsu brasileiro até chegar onde nós estamos. E hoje nós vamos de outro assunto aqui, né? Então, esse é o segundo podcast aqui do canal, né? Estou subindo eles inicialmente aqui no YouTube, canal André Machado BJJ. E nesse podcast eu vou pegar um gancho que saiu do primeiro podcast lá, da origem do jiu-jitsu brasileiro. E eu vou falar um pouco sobre os desafios, né? Os duelos entre as artes marciais ou entre os lutadores, entre artistas marciais, né? Vamos falar um pouco sobre os duelos e desafios. Só que hoje com uma novidade aqui, né? Hoje eu não estou sozinho aqui no podcast, não vou falar sozinho. Convidei aqui um grande amigo meu, né? Um cara que eu admiro bastante aí, faixa preta de karatê. Um cara que eu tenho muito conhecimento aí na arte marcial, vai ajudar bastante aqui a esclarecer muita coisa, né? E que, né, além de ser faixa preta de karatê, né, um baita de um artista marcial, aí, um samurai mesmo, ainda me deu a honra aí, né, de quando foi escolher uma outra modalidade para treinar, né, vem treinar o jiu-jitsu, deu a honra de eu ser o professor dele no jiu-jitsu, né? Então vou chamar aqui agora o Maximiliano Drills, o Max. Como é que tá, Max? Tudo certo aí? Boa, mestre. Tudo certo, tudo tranquilo aí. Eu que te agradeço a oportunidade de poder conversar sobre assuntos marciais, né, cara? Sabe que eu sou um cara que gosto bastante de estudar, de conversar sobre isso, né? Os conhecimentos são parcos, mas é sempre bom dividir, né? E sempre quando a gente divide, a gente acaba agregando também, porque dá um pouco do teu conhecimento e recebe do colega também, e assim a gente vai somando esforços para levar para frente as informações aí sobre as artes marciais, que às vezes são muito praticadas, mas pouco conversadas, pouco discutidas, né? Pessoas às vezes conhecem muito da prática da coisa, mas não conhecem da história da própria arte marcial que treina, né? Então é importante a gente conversar sobre isso aí. Valeu, obrigado pela oportunidade de estar aí conversando contigo. Claro, com certeza, vai ser um aprendizado aí para mim, para ti, para todo mundo que estiver ouvindo, né? Esse podcast aqui. Falei agora inicialmente aqui, né, Max, que tu é faixa preta de karatê aí. Aí até só para ilustrar aqui, né, para o pessoal saber qual que é o karatê que tu praticas. Eu sou praticante de Goju Ryu, é um karatê que ele ainda segue muito as raízes de Okinawa, assim, um karatê que leva bastante essa parte menos japonesada, digamos assim, né, porque o karatê ele se inicia em Okinawa, né, daí posteriormente ele acaba indo para o Japão, porque o Japão, em que pede ser uma ilha, Okinawa ser uma ilha do arquipélago japonês, né? Mas na época ela era um território autônomo, enfim, tem toda a história do karatê, né? Mas é o Goju Ryu, é o estilo duro e suave. Ah, bacana. Então, cara, te chamei aí, né? Te convidei hoje pra gente conversar um pouco aqui pro pessoal aproveitar esse material e ir ouvindo, né? E é um gancho do primeiro podcast, né? E várias vezes a gente já conversou sobre isso, né? Que é a respeito dos duelos e dos desafios entre lutadores e entre os artistas marciais. Que no primeiro podcast eu falei que, falando sobre a origem do jiu-jitsu brasileiro, eu falei que o jiu-jitsu brasileiro ele não era muito bem visto pelas outras artes marciais, pelos outros artistas marciais e pelos outros mestres, muito por causa dos desafios promovidos pela família Gracie, né, que eram vistos, né, pelo menos no que se fala, no que os outros mestres falavam ou outros artistas marciais falavam, era visto como uma desonra, né? Eles chegavam, invadiam uma academia ou invadiam um seminário e deixavam o outro artista marcial lá humilhado, né? Era uma humilhação, era uma desonra, outros artistas marciais falando. No entanto, não foram os Gracies, né? E não foi o jiu-jitsu brasileiro que começou com essa história dos duelos, dos desafios, né, Max? Então eu queria que tu falasse aí um pouco disso aí, né? Porque esses desafios vêm de muito longe na história, né? E nesse podcast nós vamos chegar bem longe na história aí. Mas eram vistos os Gracies como uma desonra o que eles faziam, o que o jiu-jitsu brasileiro fazia.
No entanto, isso não provém do jiu-jitsu brasileiro, né? Cara, essa questão de desafio, de campeonato, né, de se botar à prova, cara, isso é praticamente que inerente à arte marcial, né? Eu não vou falar em arte marcial, vou falar em lutas, né? Porque arte marcial, daí a gente tem que entrar no conceito do que é arte marcial e o que é uma luta, né? Porque nem toda luta é uma arte marcial, né? Mas isso aí eu acho que remonta à própria existência da luta, né? O cara se botar à prova, porque não existe maneira mais eficiente de tu testar o quanto funciona uma arte marcial lutando, né? Então isso é uma coisa que os caras praticavam desde sempre, né, cara? Os samurais, os percussores do jiu-jitsu lá no Japão, na China se fazia os desafios também, enfim, isso é uma coisa que sempre se fez, né, cara? Então não é uma coisa de hoje, com certeza não é uma coisa de hoje. Talvez a nossa memória mais fresca seja, de fato, a questão dos Gracie, porque é recente, né, cara? A questão de 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Então fica uma coisa mais fresca na cabeça, assim. E hoje também as fontes, né? Tu tem muito mais fontes de onde tirar. Hoje tem relatos de pessoas que viveram isso, né? O cara tava lá e participou do desafio, o cara sabe como é que é. Enquanto questões de um desafio, por exemplo, assim, entre monges, por exemplo, uma questão na China antiga, um monastério contra outro, fazendo um desafio para ver quem é o melhor, não tem relato escrito, né, cara? E quem vivenciou isso aí não tava lá, né? Mas é praticamente inadmissível tu imaginar que uma luta, por mais antiga que seja, que não tenha havido os desafios, né? Então isso com certeza é uma coisa que remonta a muito tempo atrás. O próprio Jigoro Kano, né? Criador aí do judô, que na época era o Jujutsu Kano, né? O próprio Jigoro Kano, ele usou dos desafios para poder, na mesma linha dos Gracie, né? Para poder fazer o judô ser conhecido, poder provar, de repente, a eficiência do Jujutsu que ele estava praticando, digamos assim, né? Modelando. O Jigoro Kano, com certeza, cara. Isso ele fala no livro dele, tá? Isso não é minha opinião, né? Isso ele fala no livro dele. Tem o livro do Jigoro Kano, Energia Mental e Física. Ele fala sobre isso, né? Ele fala que quando ele começou, né, a fundação da Kodokan e tal, existiam vários estilos de Jujutsu. O Judô é um estilo de Jujutsu, né? Porque a pronúncia certa seria Jujutsu, né? Em japonês, né? Eles falam Jujutsu. Ele fazia esses desafios, né? Em que pese, no livro dele, assim, ele é meio ambíguo, né, cara? Porque ele começa falando que fazia e depois ele, eu faço, mas não acho legal, entendeu? Então é meio curioso, né? Mas ele fala no livro, eu até tava dando uma lida esses dias nisso, porque pra refrescar a memória mesmo, né? E ele fazia, ele começou organizando campeonatos. Quando ele fundou a Kodokan, existiam vários outros estilos de Jujutsu na época, e ele foi praticante de alguns deles, né? Então eles organizavam campeonatos, e a Kodokan meio que ganhava todos os campeonatos, porque ele organizava o campeonato com a regra da Kodokan, com as adaptações que ele tinha feito no Jujutsu, né? Então isso é uma coisa que ele estimulou. O Mitsuyo Maeda, né, o Konde Koma, quando veio para o Brasil, ele traz com ele essa carga que ele teve com o Jigoro Kano, né, cara? Uma carga de desafios. Ele vem do Oriente para o Ocidente, primeiro para os Estados Unidos, depois para o Brasil, e no Brasil ele faz essas práticas, né, cara? Ele chegava nos portos e botava no jornal, lá, o japonês desafia qualquer lutador para qualquer peso, qualquer tamanho, para uma luta sem regras, que era uma forma deles de divulgar, né, o Jujutsu. E então quando os Gracies, né, incorporam essa prática, né, cara, essa prática vem do Mitsuyo Maeda. Mitsuyo Maeda vem de Jigoro Kano, e Jigoro Kano provavelmente veio dos ancestrais do Jujutsu do Jujutsu Kano, do Jujutsu que o Kano praticava, né? Sim, e o Jigoro Kano tá desenvolvendo ali o Jujutsu Kano, como tu disseste aí, né? Ele promovia, de repente, duelos, desafios, né? Na época, eu não sei se poderia ser chamado de competição, mas ele promovia entre as escolas, e como tu disseste, né, a regra favorecia muito o estilo de Jujutsu que ele praticava, né, e foi, de repente, vamos dizer assim, né, não sei, foi uma esperteza, de repente, do Kano, para que ele pudesse, dessa maneira, né, tá cada vez colocando mais em destaque, né, o Jujutsu Kano, né?
Cara, eu vou dizer assim, ó, daí minha opinião pessoal também de novo, né? Na minha opinião pessoal, sim. Eu não sei se ele sentou e arquitetou isso, não, bom, vou fazer o jiu-jitsu, vou fazer do meu estilo, nós vamos ganhar os campeonatos e assim nós vamos engolir os outros. Mas isso foi o que de fato aconteceu. Porque quando a Kodokan começa a ganhar praticamente todos os campeonatos, né, eles começam a ganhar muitos alunos. Porque começa a ganhar muita evidência, né? Olha, pô, só a Kodokan vence, lá que estão os campeões, então é lá que eu vou treinar, né? E com isso ele conseguiu crescer muito. Né? Então, que eu te falei, não posso dizer que foi de caso pensado, mas que de fato aconteceu isso. Tanto é, cara, que tu não pouquíssimo ouve falar em outros estilos de jiu-jitsu japonês, né? Tu não ouve falar em... Até tem, assim, tu vê o pessoal comentando na internet, porque o jiu-jitsu japonês e tal, mas qual é a diferença do jiu-jitsu japonês pro judô? Qual é a diferença do jiu-jitsu japonês pro jiu-jitsu brasileiro? Então, é muito difícil diferenciar, porque praticamente o judô engoliu outras modalidades de jiu-jitsu, né? Até tem, o aikido não deixa de certa forma de ser uma modalidade de jiu-jitsu, né? Mas as outras todas praticamente foram engolidas, né, cara? Outras escolas, assim, não se vão falar. Eu tava lendo que no outro livro, né, cara, no livro de John Stevens, que é Os Três Mestres do Budô, que ele fala ali que ele chama, né, agora não sei se chamavam na época ou se ele chama no livro, mas ele chamava o Jujutsu do Kano de Kano Ryu, né, Ryu é estilo, né, tipo, eu tenho no Karatê Goju Ryu, né, que é Goju, né, duro, suave, Ryu escola, né, seria a escola da dureza e suavidade. E ele chama, né, no livro o Jujutsu do Jigoro Kano de Kano Ryu, esse estilo do Kano, né. Então, mas tu vê, não vou falar mais, né, cara? Eu não conheço nenhuma academia, nenhum estilo de jiu-jitsu japonês que não seja o judô, né? E a variante do jiu-jitsu japonês, do judô, que é o jiu-jitsu brasileiro, né? O jiu-jitsu brasileiro, ele vem do judô, né? Então... Sim, o jiu-jitsu brasileiro, na verdade, assim como o estilo de jiu-jitsu que o Kano desenvolveu e treinou mais, acabou engolindo os outros estilos, né? O jiu-jitsu não deixa de ser um estilo de jiu-jitsu também, onde se pegou um fragmento do jiu-jitsu ali, que eram as técnicas de chão, né? E aí aqui no Brasil, o Carlos Gracie começou a desenvolver a partir daquilo ali, né? Mas a partir de um fragmento do jiu-jitsu. Ou seja, o jiu-jitsu não deixa de ser também um estilo de jiu-jitsu, como é o judô, né? Como foi o estilo desenvolvido pelo Kano, né? Na minha opinião, sim. Eu acredito que o jiu-jitsu brasileiro ele é uma variação do jiu-jitsu japonês. O que eu te falei, eu tava dando uma estudada sobre isso e uma história bem por cima, assim, bem superficial, né? Eu acabei não conseguindo me aprofundar mais. Mas o judô, o Jigoro Kano, ele tira os golpes que eram considerados golpes fatais, golpes muito traumáticos, golpes que pudessem lesionar muito gravemente o teu colega de treino, né? E o Jigoro Kano era um cara pequeno, ele tinha menos de 1,65m, ele tinha 1,62m, 63, eu não me recordo agora, mas ele era um cara pequeno. E ele adaptou o jiu-jitsu ao tamanho dele. Então, as coisas basicamente o que ele fez, cara, foi tirar do jiu-jitsu, para que é o jiu-jitsu Kano, as coisas que ele não conseguia fazer, né, cara? Ou ele aperfeiçoou mais as coisas que ele conseguia fazer, digamos assim. Que se tu parar e fazer um paralelo, é mais ou menos o que fez o Hélio, né? O Hélio também, agora não sei a altura do Hélio, mas o Hélio é um cara, pô, todo mundo sabe, tem vídeos do cara, o cara é um cara magro, né? Ele não era um cara forte, assim, que nem outros atletas que tinham. Mas o que ele fez? Ele refinou muito a parte que favorecia muito a ele, entendeu? Então ele tirou aquela parte de quedas, então, não que ele tenha tirado, eles praticam as quedas, né? Mas ele deu menos ênfase a essas partes para se dedicar à parte que ele teria maior desenvoltura, né? Então é muito mais uma questão de estilo pessoal, assim, do cara que está adaptando uma coisa que já existe para a sua realidade pessoal. A gente fazendo um paralelo bem suave, assim, né? Não quero que as pessoas achem, pô, o cara tá comparando o Hélio com qualquer um, não quero comparar o Hélio com ninguém, né, cara? É a mesma coisa que o Jigoro Kano, não quero comparar com ninguém. Mas é a mesma coisa que o estilo de individual de cada um, né, cara? Tem um colega teu que é mais passador, um colega teu que é mais guardeiro, e tu pega numa época em que existia poucas pessoas fazendo isso, e um cara que treina muito, se dedica muito, estuda muito, o cara vai criar o estilo dele, né, cara? Foi mais ou menos o que o Hélio fez, né? Criou o estilo dele. O jiu-jitsu brasileiro não deixa de ser o estilo de jiu-jitsu criado pelo Hélio, né? Sim, com certeza. E aí, então, essa história de quando surgiu o jiu-jitsu brasileiro, das outras artes marciais
não verem com bons olhos o que estava sendo praticado ali, o que estava sendo feito, né? E a ponto de dizer que o jiu-jitsu brasileiro estava desonrando, né, os mestres anteriores, desonrando a arte marcial por causa dos duelos, né? Muito se falou, eu li alguma coisa, né, que muito se falou que a desonra partia do momento em que não havia, às vezes, uma data e um horário marcado para o desafio, para o duelo, né? Chegava-se de surpresa em alguma academia ou em algum seminário, né? E pelo fato de que era uma humilhação a maneira como se derrotava o outro artista marcial, e eu deixava lá, né? Na frente dos seus alunos, na frente da sua plateia. Mas eu acho que na história, né? Digamos assim, nem sempre os desafios devem ter sido marcados, acredito eu, né, Max? Eu não sei se há relatos disso, mas acho que nem sempre os desafios eram marcados com hora e com data, né? Mas para considerar uma desonra o fato de ser um desafio na surpresa, né? Eu até falando aqui para ti, né? Depois tu vai poder falar um pouco a respeito. Na minha opinião, eu até considero, sabe? Eu até acho que, é mais honrado tu marcar um horário e marcar uma data pro desafio e pro duelo, né? Que tu dá a chance do teu adversário se preparar para te enfrentar também, né? Agora, há muito ponto de vista, né, em relação a isso, né? Eu acho mais honrado os duelos todos fossem marcados, né? No entanto, até antes, né, deixar claro aqui que nós estamos falando de história, né? História da arte marcial, né? Ninguém vai sair hoje em dia, né, duelando pela rua, né, peregrinando pelo centro de Porto Alegre, né, cara, atrás de desafios de duelo, né? Então, só falando de história, realmente, na minha opinião, seria mais honrado, realmente, marcado com antecedência, com aviso, né? No entanto, nem sempre deve ter sido assim, né, cara? A gente tem relatos até da época dos samurais, lá de duelos que foram feitos meio na surpresa, ou com horário trocado, né? Entre tantas outras coisas, que, ao meu ver, poderiam ser uma desonra. Poderia, sim, ser encarado como uma desonra, né? Cara, existia, assim, os duelos marcados, né, que era bem comum, mas também existia os duelos fortuitos, assim, o cara chegava num lugar e simplesmente desafiava, né. Eu acho que no momento que tu entra numa academia, eu vou falar modernamente hoje, né, eu entro numa academia, cara, pra desafiar qualquer um que seja, meu, e isso aí é no mínimo deselegante, né, cara. Tem muita picaretagem, né, cara, e às vezes tu pode ser um professor de arte marcial e tal, pode ser um praticante, daí tu tá vendo um cara vendo uma picaretagem ali, depois o cara tá cheio de aluno, e tu fica puto, né, cara? Porra, que merda isso aí, cara. Eu já falei um monte de palavrão, né? Mas pode ficar, tu olha pro cara, esse cara cheio de aluno ali, vendendo uma mentira, né? Daí tu fica, daí eu tô treinando há 20 anos uma arte marcial e tô com meia dúzia de aluno, né? Enquanto o cara tá vendendo ali que se vai virar, sei lá, vai jogar uma bombinha de fumaça no chão e vai sumir, né? Então, às vezes o cara, não merece aí, o cara quer fazer um desafio moderno, né? Mas eu acho no mínimo deselegante, cara. Tu imagina uma seguinte situação. Nem todo mundo, cara, tem a mesma força física. Nem todo mundo tem a mesma técnica. Isso não quer dizer que tu seja um melhor ou pior praticante. Tu pode ser o melhor professor do mundo, cara. O cara bate a professor, o cara que sabe passar todas as posições, mas não ser um competidor, cara. Entendeu? Tu não ser um competidor, tu não ser o cara que, vai no campeonato e, todo campeonato tu é campeão. E tu pode ser um puta... Vai falar palavrão, né? Fica à vontade. Daí tu pode ser um baita de um campeão, cara, um cara que, ganha tudo, mas tu não consegue dar uma aula, entendeu? Porque são coisas diferentes. As pessoas às vezes confundem, né? O cara lá é campeão, não sabe dar uma aula. O cara ali é ruim, dá uma aula boa. Então não dá pra fazer essa confusão. Eu acho deselegante tentando na academia desafiar um professor, né? Eu acho deselegante chegando na academia desafiar qualquer um que seja, na verdade. Tu quer desafiar alguém, tem campeonato. Então, modernamente, tu acha que tem que sair lutando com todo mundo, tu te inscreve no campeonato, participa lá, compete com quem tu quiser lá dentro, entendeu? E hoje em dia tem campeonatos abertos, cara. Tu quer ir pro campeonato pra fechar o pau geral, a gente inscreve no campeonato de MMA, então, né? Mas é no mínimo deselegante tu modernamente fazer isso. Mas falando da história, cara, eles faziam isso, eles entravam em academias uns dos outros e, né, aquela coisa de filme, assim, o cara entra na academia, quebra todo mundo e na hora de ir embora quebra a tabuinha da academia. Essa academia já não existe mais, né? Mas no Japão era bem comum os horários marcados, né, cara? Às vezes até os próprios, né, senhores feudais, os daimyos, né, eles marcavam, agendavam com o seu samurai ali, com o seu campeão,
com o campeão de uma outra casa para fazer um desafio. E uma coisa curiosa, cara, que nem sempre a gente tem uma ideia, né? Que, pô, que eles duelavam até a morte. Não, cara. Né? Às vezes tinha regra. Olha, primeiro o cara que bater com o outro, acabou a luta, entendeu? Que nem um campeonato, sabe? E daí na questão também que tu falou de horários, os caras faziam, né? De chegar... agenda um horário. Tem uma passagem que a gente conversou esses dias até sobre o Musashi, né, que é considerado o maior samurai japonês, que eu também não acho que seja a melhor colocação de termo, porque Musashi era um Ronin, né? Talvez ele fosse o melhor espadachim da época, ou até hoje do Japão. Ronin é o samurai que não tem um mestre, né? Samurai sem mestre. E o Musashi tem umas passagens dele, cara, que ele vai fazer um duelo, cara, que é um dos duelos mais famosos dele, que é com o Sasaki Kojiro, que era um espadachim muito famoso da época também, e que eles marcam para um horário, às 5 da tarde, e o Musashi chega lá 2 horas atrasado. E daí, nesse duelo dele, né, cara, ele não usa nenhuma espada de verdade, né? Ele usa um boken que ele teria fabricado com... Vou partir assim da ideia que ele teria, né? Ele teria fabricado no próprio barco com o remo que ele achou lá, né? E aí, quando ele vai desafiar o Kojiro, cara, o cara fica louco da vida, né? Porra, meu, combinei contigo às 4, me chega às 7, cara. Só que o samurai foi... Musashi foi sagaz, né, cara? Porque ele chegou num horário em que o sol tava se pondo no mar. E ele acaba lutando com o Kojiro contra o sol. O Kojiro não consegue ver o Musashi direito, né, cara? Então, tu fica agora na questão... A gente entra agora na questão da honra, né, cara? Seria honrado, cara, o cara combinar contigo um horário e chegar lá depois, cara? Me parece que não. Mas do ponto de vista estratégico, cara, o cara é um estrategista, né? O cara deixou um outro louco lá, puto da cara, que combinou um horário, e chegou lá e 2 horas depois ainda lutou com o cara contra o sol, né, cara? Entendeu? Sim. Então tu vê, isso, e o Musashi é considerado o maior samurai, né, cara? Entendeu? Então, pensar que o maior samurai, toda aquela questão da ética e da honra que a gente tem no ideal do samurai, cara, o cara faz isso, os japoneses consideram o cara o maior samurai, né? Então tu vê que essa questão da ética e da honra é uma coisa meio ambígua, assim, né? A ética assim, é meio relativa, né? Relativa a quem tá contando a história, né? Sim, mas tu sabe que essa história de chegar sem horário, né? Não avisar o adversário, se é uma... Eu acredito, sim, eu acho desonrado, né? No entanto, tem aquele, não sei se vou chamar de bordão, não, uma regra, aquela regra... A máxima? Máxima de guerra, né? Que é que tu tem que estar sempre pronto, né? Então tu tem que estar sempre pronto. E quem falava muito isso era Carson Gracie, né? Tem que estar sempre pronto. Não vai ter horário marcado, ninguém vai te atacar com horário marcado na rua. Carson Gracie falava, né? Então o próprio Carson chegava na academia dele e chamava o aluno, vou usar agora como exemplo aqui o mestre Pinduca, né? Que é aluno de Carson Gracie. O Carson entrava na academia e já entrava falando: Pinduca, tu vai lutar agora. E o Pinduca tinha que levantar, o mestre Pinduca levantava e não sabia nem contra quem, nem quem era, nem porquê, mas levantava e estava pronto para lutar. Então era mais ou menos uma regra de Carson Gracie, né? Aí de quem na academia do Carson lá dissesse que não ia lutar ou que não estava bem, né? Ah, tô com uma dor aqui, hoje não, porque ele sempre deixava claro, tem que estar sempre pronto. E é uma regra de guerra, assim, né? Tem que estar sempre pronto, né? As coisas às vezes não te avisam, né? E como eu sempre falo, até dentro do dojo, né? A arte marcial, ela reflete para a vida toda. A gente pode usar de metáforas para a vida toda com a arte marcial, né? E realmente tem que estar sempre pronto. As coisas, elas não te avisam quando elas vão aparecer na tua frente. Qualquer tipo de problema, qualquer tipo de adversidade, né? E tem que estar sempre pronto ali. No entanto, mesmo com essa regra de guerra, né, eu acredito que sim, a gente tem que estar sempre pronto, né? No entanto, não igual eu acho uma desonra ou quem ataca de surpresa, ou quem ataca pelas costas, né? E aí, nessa história do Musashi, por exemplo, que tu trouxe aí, né, pra gente, eu corrijo muito no tatame, às vezes tem aluno assim que tá treinando, e aí tá treinando com um amigo ali, né, tá aquele treino bacana, que é entre 2 amigos, estão brincando ali no treino, dando risada e treinando ao mesmo tempo. Aí quando um se distrai, o cara vai lá e voa, né, nas costas do cara, ou passa a guarda, né, do colega, ele distraído. Então eu corrijo muito isso dentro do dojo, já vi esse tipo de brincadeira, né?
de dizer, pô, cara, tu acha que valeu a pena, tu passou a guarda dele, tu acredita mesmo que tu passou a guarda dele, tu acredita mesmo que tu pegou as costas dele, isso serve pra ti, tá te servindo isso, porque isso é uma desonra, cara, se tu é honrado, tu pega ele de frente e tu vai pegar as costas dele na luta, mas ele de frente pra ti, ele tendo a oportunidade de se defender e lutando de igual pra igual contigo, né? Então, levando isso lá para aquele duelo do Musashi, né? Que ele já chega atrasado no duelo, que já é para tirar o cara, né, ali do psicológico, já deixar o cara mais nervoso. E a gente sabe que quando o cara tá nervoso, ele já não rende tão bem nas suas atividades, né? E colocar o cara contra o sol. Eu também acredito. É uma estratégia, era um baita de um estrategista, o Musashi, além de ser o melhor espadachim ali, né, que existiu, era um baita de um estrategista. No entanto, eu não vejo muito honrado, entendeu? Que vai lutar contra um outro espadachim, que o Musashi sabia que era considerado um dos melhores também, né, lá do Japão. Enfrenta o cara no seu melhor, pra tu provar que tu é o melhor, né? E não colocar o cara numa adversidade contra o sol. Eu vejo isso como uma desonra. E aí até tu falaste, né, do Musashi considerado o maior samurai, né? A gente conversou esses dias sobre isso e a gente concorda em um ponto ali, né, que muitos samurais não simpatizavam muito com o Musashi, né? Com a maneira como ele lidava com as coisas, o código de honra samurai ali, né, que é o Bushido. O Musashi não seguia muito a risca, andava um pouco por fora em alguns momentos. Então, muitos samurais assim, não simpatizavam muito com a maneira como o Musashi conduzia as coisas. Então, de repente, ele é considerado o maior samurai, né? No entanto, como samurai, eu não sei se ele honrava tanto assim, o código de honra, né? No entanto, sim, espadachim, sem dúvida, Musashi era o melhor espadachim, é o melhor espadachim que já existiu, né? No entanto, fica esse paradoxo, esse complexo, né? Sobre o que é honrado e o que é a eficiência de guerra ou de luta, né? Isso se torna um paradoxo, é algo bem complexo, assim, né? Cara, eu vou te ser sincero, eu tenho opinião, cara, de que eu concordo contigo na questão do desafio, cara. Eu acho que se tu vai desafiar alguém, cara, tu tem que estar sempre pronto, né? É paradoxal mesmo, é complexo aí, né? Tu vai desafiar alguém, cara, tem que pegar o cara no melhor, minha opinião pessoal. Tem que pegar o cara no melhor. Se tu vai desafiar, se tu quer ser um cara, pô, você com ele desafiando, fazer acontecer, cara, tem que pegar o cara no melhor. Não pegar o cara numa crocodilagem, né, meu? Eu sou o melhor de todos, sou o melhor jiu-jiteiro de Porto Alegre, meu. Eu me escondo atrás de uma árvore, todo jiu-jiteiro que passa uma tijolada nas costas. Pô, cara. Pô, eu ganhei do mestre André, pô, tu tem que ver, finalizei o André que tu fez pra dar a palavra nas costas dele quando me passou, cara. Pô, você baita estrategista, né? Me escondi atrás de uma árvore no escuro, o cara não viu, ele passou, pum! Pô, né, cara? Não tem isso, né? Então... E essa história do Musashi, ele lutava muito pelas adversidades que ele criava pro adversário dele, pro outro samurai, né? Porque essa história dele colocar o cara contra o sol, se tu tentasse girar a luta com ele pra sair da frente do sol, né? Tirar o sol do teu rosto, ele chegava durante o duelo a correr, né, cara? Isso. Ele corria junto do cara, corria, né, ao lado do cara, pra ele sempre voltar as costas pro sol e de maneira alguma o cara conseguir girar aquela luta ali, né? Tem seriados japoneses, cara, que eu não sei se tem se tem recentes, né, cara? Eu sei que tem uns seriados da década de 70 ali, que conta a história de Musashi, né? E daí acontece exatamente isso. Ele aparece, né, a passagem, assim, desse combate, que o Kojiro tenta sair do sol e sai correndo, e o Musashi correndo junto no paralelo, assim, com ele. Eles ficam lutando no paralelo o tempo todo. Esse Musashi não sai da linha do sol, né? E sabe que teve uma passagem também, voltando à história dos desafios, né? Que o Musashi, ele luta com os Yoshioka, né, cara? E é uma luta com os Yoshioka, cara, que eles envolvem uma técnica que é a técnica que eu não vou me lembrar o nome em japonês, cara, mas é a forma que luta com as duas espadas, né? Ele usa a espada, a katana dele, e a tanto, que é a espada curta, né? E ele luta com as duas espadas. Te interrompendo já, mas isso, eu não sei se de fato é real, mas dizem que ele desenvolveu essa técnica, ele começou a pensar nisso com os tambores no templo budista, né? Isso aí, cara, isso aí daí já começa, porque assim, eu não sei te dizer porque eu li também o romance, né, cara, do Musashi eu li o romance,
Então no romance eles não entram muito nesse mérito, né? Sim. Mas eu fiz umas pesquisas que eles falam isso, diz que ele morou, né, um tempo em um monte que lá ele acabou, por causa do uso dos tambores e tal, ele acabou com um cacuete, né? Mas no livro, ele fala isso no livro dos Cinco Anéis, cara, se eu não me engano, que ele fala, que ele conta essa história que é os tambores e tal, que ele desenvolve a técnica, né? Mas a técnica, pelo que eu me lembro, que eu me recordo, assim, ela parece que a primeira vez que ele usa a técnica, isso daí foi no combate contra os Yoshioka. Ele desafia os irmãos Yoshioka, que eram 3, né? E o clã Yoshioka acaba depois tomando as dores pelos irmãos, né? E ele faz um duelo com quase todos os alunos da academia. E diz que ele fazia o seguinte, cara, diz que ele pegava, eram vários alunos, uns 30, 40, 50, sei lá, não vou me recordar os números, né? Mas ele saía correndo, cara. Ele tava lutando com 20 loucos ao mesmo tempo, diz que ele saía correndo, dava um pinote. Daí nesse pinote ele se virava pra trás e toda a galera que tava embolada na volta dele, cara, quando ele dava no pinote, alinhava. Então quando ele parava, em vez de ter 50 caras na volta, ele tinha 2, 3. Aí ele, né, passava o fio nos 2, 3 e corria de novo ali, fazia a coluna de novo e quando vinha a coluna ele passava os 2, 3. Então assim ele acabou matando a academia inteira, né? Então ele era um cara muito inteligente, né? Um cara muito estrategista, incomparável, assim, né? O que se questiona é a questão da honra, né, cara? Se é honrado, nessa passagem dos Yoshioka, ele duela com o último dos irmãos de Yoshioka, que é uma criança, né? Se eu não me recordo, ele tinha 12 ou 9 anos, né? E o Musashi, ele chega antes do horário combinado, que geralmente ele chegava depois, deixava os caras putos. E dessa vez ele chega antes do horário lá. Então, se eu não me esqueço, cara, se eu não me confundo, salvo engano, cara, a primeira pessoa que ele mata é a criança. Ele tá mocado numa árvore, uma coisa assim, e os caras estão esperando ele, porque ele pula e bum, arranca a cabeça do guri, né? Daí ele está lutando com todo mundo. Sim, sim. Então é que a gente falei, essa questão da estratégia, o cara era ímpar pra época, né? Mas a questão da honra é um quanto questionável, assim, né? De repente de disserem que ele é o maior samurai, né? É porque realmente, como guerreiro, como peça de guerra, né? Pelo estrategista que ele era uma ótima peça de guerra, né? Mas daí o maior samurai envolve muitas coisas ali, né? Do Bushido ali, né? Do código de honra, né? Talvez, certo, eu acredito nisso, né? Que ele era um cara muito bom de guerra, muito bom de espadachim, mas que ele não seguia na risca os preceitos do Bushido. Eu li também esses tempos, cara, que ele poderia talvez interpretar o Bushido de uma forma diferente, né? Porque, se eu não me engano, uma das regras do Bushido lá diz que o cara tem que manter um estado de alerta efetivo e tal. E diz que o Musashi ficava, às vezes, semanas sem tomar banho. Né? E esse sem tomar banho e dormindo pouco é porque ele mantinha um estado de alerta quase que total, assim, né? Então, tu vê, né? Pô, o cara fazia as coisas que fazia porque ele interpretava daquela forma, né? Mas sim, porque o Bushido também tem relações com asseio, né? Higiene, aparência. Eles eram... O japonês é um povo que é cheio de regras, né, cara? Então as regras eram bastante regras que... Eram muitas regras que pra etiqueta do Bushido, né? A etiqueta do Bushi é o samurai, né? A Bushi é a caça samurai, né? E do é caminho, então seria o caminho do samurai, o caminho do guerreiro, né? E ele interpretava daquela forma ali, né, cara? Entendeu? Então, talvez pra ele, né, na cabeça dele, ele arranca a cabeça de uma criança, ele não tomar banho, fosse uma coisa ética, né? Sim. Ele chegar, porque ele tava sempre alerta, ele estava aceitando o desafio de qualquer um e tal, né? Então, às vezes é meio difícil, cara, o cara tendo um pensamento ocidental, o cara analisar uma cultura muito diferente da nossa, né? Porque o japonês é um povo muito diferente do nosso, assim, um povo que, pô, não dá, né? Meu professor de karatê, cara, treinou com o japonês, cara, e ele tem muitos cacoetes de japonês, assim, e dá pra ver a diferença dele, do treino de arte marcial de um cara que treinou com o japonês do que um dos brasileiros, assim, né? Sim, sim. Mas e a gente entra no lance do ponto de vista, né? Que hoje, né, na modernidade aí, influencia muito em muitas coisas, né? O ponto de vista, né? Quem é que tá certo, quem é que tá interpretando certo, quem é que tá no caminho certo da coisa, né? E o Musashi, por exemplo, não ter matado a criança,
ele achou que honrou, né, a casta ali, né? A criança, como era o mais novo, era o último exemplar e em respeito e em honra, ele enfrentou e matou, né? No entanto, aí é o ponto de vista, como tu estava falando, né? O Musashi ali, ele estava certo de que era aquilo que ele tinha que fazer como samurai e como guerreiro, né? No entanto, aí pega o meu ponto de vista aqui hoje, em 2021, né? Ocidental, né? Mas tentando interpretar também o Bushido ali, o que seria a honra, tu ser honrado naquele momento, né? De repente, tu perceber que é uma criança que não tem condição de te enfrentar, né? E que se tu quer realmente honrar e respeitar a caça, deixar a criança crescer e chegar em condição de te enfrentar para tu voltar lá e enfrentar o último exemplar, né? Mas daí é ponto de vista contra ponto de vista. Ele teve o dele na hora e tomou a decisão dele na hora, né? Pois é. E também é o tempo, né, cara? O tempo que a coisa acontece. Além de ser um povo completamente diferente, a gente tá vivendo uma época. Isso aí foi 1600, 1700, né, cara? E no Japão até 200 anos atrás era feudal, né, cara? Imagina só, o Brasil não era feudal e o Japão ainda era, né, cara? Entendeu? Então é muito difícil, cara, pensar o que passou na cabeça do cara, né, meu, naquela época, assim. Eu concordo contigo, cara, eu acho que hoje em dia o certo seria o cara, vou esperar tu crescer e quando tu ficar grande a gente luta daí, né? Daí tu me chama e a gente vê. Mas o Musashi, diante dos olhares dos outros samurais, talvez não queriam nem eu considerar um samurai, né, Max? Não sei, cara, se tem algum registro disso. Tu sabe disso? Ele não era bem visto, não, cara. Ele não era um cara bem quisto. Por causa dessas coisas dele aí, essa questão de, às vezes, ficar tempo sem tomar banho e tal. Ele era um cara meio controverso pra época. E ele era um cara muito... Ele era um japonês diferente, né, cara? Ele era maior que os outros japoneses. Ele era um cara maior, mais forte. Então, é aquela combinação, né? Tu pega um cara grande, forte e habilidoso, né, meu cara? Era... Então, me parece que às vezes gera aquela coisa de dor de cotovelo, né, meu? O cara tá... o cara passando rolo em todo mundo, o cara tá falando todo mundo. E daqui a pouco esse cara não é tão legal assim não, né, cara? Né? O cara tá ganhando de todo mundo, né? Daí começa a dar dor de cotovelo. Mas ele não era bem visto não, cara. Ele tem bastante passagem, assim, que ele era visto como um cara controverso, assim, um cara que... Inclusive, quando tem o embate dele com o Kojiro, ele vence o Kojiro, ele mata o Kojiro, cara, se falava que, na verdade, ele tinha sido um assassino, né, cara? Que ele matou um cara de uma forma covarde, né, cara? Que ele não usou de nenhum tipo de honra ao matar o Kojiro, que era um cara honrado, um cara que tava esperando ele ali e tal, né? Que seguiu as regras do acordo, né? Então, tu vê, tem essa vertente desse lado aí que acho que ele realmente não era um cara legal, né? Sim. Aí tu vê que onde a gente chega, né, cara? A gente começou, então, falando dos desafios e os duelos na arte marcial. E isso por causa com a criação do jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro começou a ser mal visto entre as artes marciais por causa dos desafios e dos duelos. No entanto, a gente está lá na época dos samurais, lá no feudalismo, lá do Japão, 1600, 1700, e já haviam os duelos. E já haviam os duelos provavelmente antes, lá na Índia, os monges budistas lá desenvolvendo, né, as primeiras técnicas marciais que resultariam no Jujutsu. De repente já havia também entre eles essa coisa, né, que era a maneira que se tinha de se aprimorar e de se treinar, né. E então isso vem muito antes, óbvio, e muito antes, muito mesmo, né, da criação do jiu-jitsu brasileiro, né? Então, com certeza não é novidade. Com certeza não é novidade isso. Então, de colocar isso na conta do jiu-jitsu brasileiro, entra também no que tu falaste agora a respeito do que se pensava de Musashi na época, né? De repente é porque, uma arte marcial tão nova, desenvolvida agora por um brasileiro lá, e os caras estão desafiando, entrando nas academias e nos seminários, e estão batendo, entendeu? Estão vencendo as artes marciais. De repente, o que a gente pode fazer para tentar minar essa arte marcial e não deixar ela ficar dominante é dizer que, de repente, está faltando alguma coisa ali. Está faltando seguir alguns preceitos, alguns conceitos. Está faltando honra, não é por aí que se conduz uma arte marcial. No entanto, eles não fizeram nada diferente do que vem sendo feito na história toda, né?
Cara, eles fizeram uma coisa que todo mundo fez, sempre fizeram, entendeu? E só que que daí a gente também tem o seguinte, né, cara? Hoje a gente vive num planeta com 7 bilhões de pessoas, né? Entendeu? Então, há 100 anos atrás tinha o quê? 4 bilhões de pessoas, mas na década de 1600 tinha quantas, né, cara? Então, quanto mais pessoas tu tem, mais se difunde a informação, né? Então, e mais se difunde os estilos de arte marcial, porque antigamente tu ia praticar uma arte marcial, tu pega, imagina, 150 anos atrás. Você praticar uma arte marcial era num estado, entendeu? No estado, no Rio Grande do Sul, há 100 anos atrás. Tinha o quê? Tinha um cara dando aula, talvez, de alguma coisa, entendeu? Sim. Daí, com o tempo, as coisas foram aumentando, daí tu tinha um professor de arte marcial, tu tinha 2, 3, 4, 5. Em Porto Alegre, cara, daí isso aí coisas que me contaram, né? Eu não tenho nenhuma fonte escrita disso, tá? Mas o pessoal do Taekwondo disse que quando veio os coreanos pra cá, disse que eles faziam direto isso, cara. Diz que eles iam pra cá, estavam nas academias de outras coisas e mas vamos pro pau todo mundo aqui que eu quero mostrar que o Taekwondo funciona, né? Então, realmente isso não é uma exclusividade dos Gracie, cara. O que eu acho que aconteceu é que o jiu-jitsu perdurou. Então, ele, de certa forma, cara, ele... É difícil fazer comparação de arte marcial, cara, mas... Eu sou praticante de karatê há muitos anos, cara, mas depois que tu tá grampeado, depois que o cara te segurou, te agarrou no kimono, cara, tá no chão, tá cego, cara, entendeu? Então tu é um cara do contact, tu é um cara do karatê, tu é um cara, sei lá, do taekwondo. Daí tu dá dando chute e tal, pô, beleza, pega um chute no cara, o cara tomba, meu. Mas se não pega, o cara te agarra, acabou a luta, entendeu? Porque os caras são cegos no chão. A galera não tinha esse treinamento, né, cara? Ainda mais naquela época, né? Ainda mais naquela época. Eu ia falar, essa questão do MMA, o cara ser um lutador mais completo, é uma coisa moderna, né, cara? Isso começou com os Vale Tudo ali na década de 70 e veio crescendo. E começou com os Vale Tudo na década de 70, cara, porque o pessoal do Jiu-Jitsu ia, ele lutava com o pessoal do Full Contact, com o Kickbox, do Karatê, e quebrava todo mundo, cara. Quebrava os caras, e daí os caras pensaram, porra, meu, a gente vai ter que aprender a se virar no chão, cara, porque eu não posso simplesmente, o cara me agarra, eu caio no chão e fico cego, não tenho o que fazer. Então, o Vale Tudo aí da década de 70 foi precursor do MMA, né, cara, o MMA moderno, esse que a gente tem hoje. E a necessidade do cara aprender. Então, com isso, cara, imagina só, tu tá ali treinando uma parada, e daqui a pouco tu tem um cara que tá quebrando todo mundo, né? É óbvio que tu vai ficar magoado, vai querer difamar o cara, falar que o cara é isso, que o cara é aquilo, que o cara é aquilo outro, entendeu? Então, isso não tira, né, cara, não tira um pouco da deselegância de tentar na academia do cara que bater no cara, né, meu, entendeu? Sim, mas sim. É óbvio que quem apanha nunca esquece, né, cara? Tu vai apanhar, tu vai ficar na vida te lembrando, aquele cara é mau caráter, quer bater em mim e tal. E é isso que acontece, meu. O jiu-jitsu quebrou todo mundo, cara. E a galera ficou magoada, né, cara? Entendeu? E se viu obrigado a treinar mais coisa pra poder competir com o jiu-jitsu, porque no chão a galera era cega, né? Sim. E isso é fato, entendeu? Eu tô falando uma coisa agora que tô até pensando que daqui a pouco vai dar pano pra manga, né, cara? Os caras vão vir, esse cara aí falando coisa. Mas né, cara? Mas se o cara não, mas é a realidade. A história da arte marcial é isso aí. Ainda mais a realidade da época, cara, né? De repente, quem pudesse ter alguma ferramenta contra o jiu-jitsu brasileiro era justamente as artes marciais precedentes ao jiu-jitsu brasileiro, né? Que é o jiu-jitsu e o judô, né? Que é o judô. Então, que tem algo de chão, mas não tão desenvolvido como o Carlos fez depois, né? Então, igual, né? Tu tira nos Estados Unidos o wrestling, né, cara? Tu tem a greco-romana que tem, o cara teria alguma certa desenvoltura e tal, né? Mas ainda ficavam atrás, né, cara? Ficavam atrás. O jiu-jitsu, quando começou, cara, forte, assim, ele era praticamente imbatível, cara, porque os caras estavam acostumados a lutar em soco-chute, né, cara? Entendeu? Daí no momento que o cara te agarra, vai pro chão, os caras não sabiam o que fazer. Agora não tem. Tem um UFC, cara. Tem um UFC que tem um cara que é lutador de boxe, cara, lá dos primórdios do UFC, 95, 96. O cara é lutador de boxe, cara. O cara vai entrar numa luta num octógono e o cara tá de luva, cara. Luva de boxe, cara. Um troço que... Sim. O cara tá com uma almofada amarrada na mão, cara. E tomando soco de um cara que tá sem luva, né, meu? Entendeu? Então tu vê que no troço aqui a galera não sabia como se virar, né, cara? Entendeu? Claro, e hoje modernamente todo mundo sabe. Todo mundo, do que eu falo, é atletas profissionais, né? É inadmissível tu imaginar um atleta profissional de qualquer arte marcial, vou lutar MMA, eu quero saber jiu-jitsu, né? Entendeu? O cara até pode... Hoje em dia, né? Tem. Então tu vê como o jiu-jitsu é uma arte que sobrepujou as outras, né, cara? Vocês podem até não gostar do que eu tô falando, mas é verdade, né, cara? Então, só para organizar o material aqui, né?
A gente falando dos desafios e dos duelos, e a gente falou muito da época dos samurais com o Musashi, né? E falando muito de uma opinião própria, de que Musashi ele não seguia muito à risca ali o código ali do Bushido, né? E que praticava de muitas coisas que há pontos de vista que vão enxergar como uma desonra. E ele não era muito bem visto pelos outros samurais mais antigos, né? Aqueles que seguiam realmente à risca o Bushido, né? No entanto, essa história do duelo e de ter duelos que iam até a morte, né? Não é uma exclusividade do Musashi também, né? Todo samurai fazia isso, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Alguns faziam. A peregrinação tem um nome, que eu não vou me recordar também o nome agora, porque é foda. Eu li esse para me esqueci tudo, cara. Mas eles tinham uma peregrinação que tem um nome específico, cara, que eles saíam, né, pelo Japão lutando, cara. Mas não era todo que fazia isso, né, cara? Imagina só, tu imagina essa situação. Então, um samurai que nasceu numa casta, tu trabalha com um feudo rico, cara, um feudo famoso, um feudo importante. Tem necessidade de tu sair pelo Japão e duelando e tal, a não ser que tu queira muito te provar, né, cara? Entendeu? Poderia ficar muito bem só esperando os caras virem te desafiar, se fosse o caso, né? Então não necessariamente, cara, não era uma parte do rito, do crescimento do samurai, ele sair por aí lutando, mas eles faziam, né? Mas não era unânime, assim. A peregrinação ela era vista, né, por quem praticava, né, de peregrinar atrás de duelos e atrás de lutas com muitos objetivos, né? Até espiritual, né? Os samurais dizendo, é para o meu crescimento espiritual, é para minha formação, eu preciso me colocar em adversidades para eu aprender a lidar com todo tipo de adversidade, moldar minha mente, meu espírito. Era um troço bem, né? Que eles levavam a sério aqueles que faziam a peregrinação por duelos, né? E não era algo por ego, né? Eu quero vencer só por vencer alguém, né? Cara, daí a gente entra numa esfera subjetiva, né? Me parece, cara, que sempre que eu saio por aí querendo desafiar os outros, eu quero ver até onde eu posso ir, né, cara? Eu quero me provar. Eu posso entender que é ego, entendeu? O cara pode entender que é ego. É muito difícil, aí que a gente falei, é muito difícil a gente analisar uma cultura oriental do ponto de vista ocidental e ainda mais uma coisa de 400 anos atrás, né? Eles, né, cara, dizem que não. Eles dizem que eles saíam a fim do amadurecimento como guerreiro e tal, né? Enfim, melhorar e tal. Né? Mas eu não sei se era só isso, cara. É uma coisa que me parece ocidentalmente pensando estranho, né? Mas tu fazendo um paralelo que o samurai não era só um guerreiro, né, cara? Via de regra, eles faziam outras coisas, meu. Eles faziam música, teatro, caligrafia. Os caras, eles eram artistas, né? A casta samurai era uma casta privilegiada, né, cara? Eles eram guerreiros, eles não trabalhavam, né, cara? Ficavam só estudando e extorquindo o povo, de certa forma, trabalhando para algum daimyo, né? Então, eles podiam se dedicar às artes, né, cara? Então, via de regra, eles também eram artistas de outras coisas, assim. Então, pensando assim, cara, né? Mas sempre do ponto de vista ocidental, vê que coisa maluca, né? Talvez eles pudessem sair só pra querer evoluir espiritualmente e tal, né? Mas não acredito que seja só isso, não, cara. Acho que sempre todo mundo tem um pouquinho de vaidade ali. Isso aí é inerente ao ser humano, né? Sabe que eu até consigo avaliar, assim, eu consigo, de repente, ver através desse ponto de vista, sabe, que o guerreiro naquela época, né, o que saía peregrinar ali realmente estava buscando um crescimento como guerreiro e precisava se colocar adversidades para o crescimento do espírito, né, porque eu realmente consigo ver, mas também consigo ver por outro ponto de vista, né, como tu falaste aí, né, também pelo ponto de vista ocidental, que de repente não há necessidade, né, para o teu crescimento espiritual e tu crescer como guerreiro, da peregrinação por duelos, porque haviam samurais que não o faziam, né? Não faziam essa peregrinação, né? Mas eu até consigo enxergar por esse ponto de vista, sabe? E até falar agora, trazendo para a modernidade, né? Como a gente fez esse podcast aqui falando um pouco sobre os duelos na história da arte marcial, né, dos desafios de um lutador desafiar o outro, né, trazendo para a modernidade, cara, até deixar claro, assim, a minha visão, né, eu André Machado, como professor de jiu-jitsu, né, hoje em dia, cara, eu quero paz, né, meu, eu prego paz, eu quero paz, né, mas eu sempre falo dentro do dojo
que a arte marcial ela tem que refletir na tua vida fora do dojo, né? Tu vai usar de várias metáforas que tu vai aprender dentro da arte marcial, dentro do dojo, tu vai aprender lutando, tu vai usar pra tua vida toda, né? Então, desde essas histórias muito antigas, né, a gente consegue, de repente, se utilizar delas para um crescimento nosso, sem que tu possas pensar que tu tem que ser realmente literal naquilo, né? Não, eu tenho que lutar mais, então eu tenho que desafiar alguém para lutar. E, na verdade, a gente tem que entender isso como que a gente tem que se desafiar, né, cara? A gente tem que se desafiar para um crescimento. Geralmente a gente se desafia para crescimento. Muitas vezes, todos os dias, a gente está se desafiando para algum crescimento e às vezes a gente nem percebe, né, cara? E as adversidades, a gente se coloca em adversidades, às vezes mesmo sem perceber, mesmo sem intenção, e que essas coisas que fazem a gente crescer realmente como guerreiro e como guerreiro que a gente é da vida moderna, né, cara? Todo dia a gente tem uma guerra para enfrentar na rua aí, né? Então, acho justo, de repente, falar isso no final aqui do podcast, né? O pessoal entender que a gente está falando sobre história de arte marcial, sobre o conhecimento de arte marcial, mas que tudo isso nos traz uma lição, nos trouxe até aqui, né? Nos trouxe onde nós estamos hoje, mas nos traz uma lição que a gente deva seguir, de repente, o mesmo caminho, mas de maneira diferente, porque depois estamos em uma época diferente, né? Então, acho válido falar isso para que o pessoal não saia daqui a pouco. Não, eu tenho que me desafiar e desafiar os outros porque eu sou samurai, né, cara? E hoje em dia ser samurai no tempo que nós estamos, na época que nós estamos, é muito válido, mas trata de outras coisas, né? Cara, fazer um paralelo moderno, cara, do samurai, tu ser resiliente, né, cara? O cara ser uma pessoa... O que é difícil, né, cara? Ser uma pessoa que vai seguir as coisas que são corretas, né? O Bushido, por mais que não necessariamente os caras seguissem, né? Mas a ideia é boa, né, cara? A ideia, o ideal ali do cara do samurai, o cara educado, o cara que respeita, o cara que se dedica para as artes, o cara que se dedica ao conhecimento, ao crescimento, o crescimento individual, o crescimento coletivo, cara, isso é válido, entendeu? Independente do indivíduo. A gente tem o ideal e o ideal é válido, com certeza. E a arte marcial, cara, ela tem que servir para isso, ela tem que servir para engrandecer a pessoa. O cara que entra num dojo, cara, o cara tem que entrar no dojo para crescer, cara, para crescer como pessoa, para crescer como cidadão, entendeu? Tu quer crescer como lutador, cara, só como lutador, pô, tu tá usando muito pouco do que tem para te oferecer aquilo ali, né? Tu tem uma doutrina ali dentro, cara, uma filosofia que centenas de outras pessoas já vieram vivendo aquilo, cara, aperfeiçoando aquilo, trazendo aquilo, e que te é bom, cara, entendeu? Tu tem que aproveitar aquilo ali, valores de respeito, valores de educação, valores de hierarquia, valores de disciplina, entendeu? Tu tem que fazer pra tua vida, cara. Se o cara tá praticando uma arte marcial e o cara não traz esses valores pra dentro da vida do cara, tá perdendo a oportunidade ímpar de crescer. São todos... Pode falar. E a arte marcial moderna modernamente é pra isso, cara. Né? Tu tem a parte esportiva e toda aquela questão, mas tu tem que crescer como indivíduo, cara. Respeitar os teus colegas, entendeu? Pois tu é mais forte que um colega teu, tu não vai ter mais forte que um colega teu que tu vai quebrar a cara do cara no treino, entendeu? Muito pelo contrário, tu vai aproveitar o momento que tá lutando com um cara mais leve, mais fraco, pra tu usar de maior fluidez do teu exercício, pra saber aproveitar o exercício, saber ser uma pessoa mais inteligente, né? Se o cara tá na arte marcial e não consegue pensar nisso, tá no lugar errado, né? São todos aqueles conceitos iniciais de quando Jigoro Kano começou a desenvolver o Jujutsu Kano, né? E ele trouxe o conceito de que haveria um crescimento pessoal ali, né? E é justamente tudo isso, aquela igualdade que deve haver dentro do dojo de arte marcial e que tu buscar sempre um crescimento, né? A gente tá vindo naquela linha que Jigoro Kano nos presenteou ali, né? Quando começou a desenvolver o judô, né? Vou usar agora a palavra aqui, né? O judô, ao invés de Jujutsu Kano, mas quando ele começou a desenvolver ali, né? O Jujutsu Kano mesmo, né? Uhum. Eu tô tentando me lembrar, cara, eu não tô conseguindo, tô dando uma olhada. Tem no Karatê, cara, tem o Dojokun, né? O Dojokun seria mais ou menos como se fossem as regras do Karatê. E o Dojokun mais conhecido, cara, é o Dojokun que foi criado pelo Genshin Funakoshi, tá?
Eu tô tentando me lembrar, cara, exatamente, cara, quais são Ai, cara, não vou me lembrar, cara. Puta, que droga eu ter estudado isso, cara. Mas é que me vem na cabeça agora, tô falando um negócio de respeito. Enfim, cara, eu não vou me lembrar se é do Dojoku ou se é do outro livro que ele tem. Ele tem um livro que são os 20 princípios fundamentais e tal. Mas o criador do Karatê, né? O Karatê, isso. Seria o pai do Karatê moderno, né? Ele é conhecido como o pai do Karatê moderno. Ele é o fundador do estilo Shotokan. Que eu não vou me lembrar de onde é que saiu, cara, mas que tem um que, assim, que no Karatê começa e termina com o osso, né? Que a ideia é tu começa com respeito e termina com respeito. Então, tu vê, uma das primeiras regras, uma das primeiras coisas que o cara aprende quando começa a treinar, e por incrível que pareça, não tô me lembrando da onde, diz isso, né, cara? Que começa e termina com respeito, entendeu? Então, isso aí é um troço que é da essência da arte marcial, né? Eu vou tentar me lembrar depois eu falo. Uma regra primordial, né, cara, pra tudo, né? Ver como é válido o cara tá no dojo, né? Tá no dojo de arte marcial. É uma regra válida pra tudo. O cara vai conduzir isso daí pra... Se ele conduzir essa regra pra tudo na vida dele, né, cara? O cara vai ter aí, provavelmente, uma caminhada bacana aí, né? Uma boa caminhada de vida aí, né? Com certeza, cara. É isso que eu tava falando, assim... A arte marcial é um negócio que o cara tem que entrar e tem que extrair ali essa parte que é uma parte fundamental, né? E que nem eu falei, né? Se tu entra numa arte marcial qualquer e tu não pega essa parte da filosofia, dos ensinamentos e tal, tu tá perdendo uma oportunidade muito grande de te aprimorar como pessoa, né? Com certeza. Boa, Max. Bom, vou aproveitar já que então, né, encerrando aqui o nosso podcast, falamos aí bastante, tem muito assunto ainda, né? O assunto é interminável, assim, a gente vai linkando um assunto no outro, né? Mas vão haver outros podcasts aí, né? Com certeza aí vou convidar o Max mais vezes aí, quando tiver a oportunidade, né? E nesse podcast de hoje, gravado hoje, a gente falou sobre a história, né, que envolve os duelos e os desafios na arte marcial, os duelos e os desafios entre os lutadores. Falamos um pouco sobre isso, né? Tem muito mais do que poderia se falar, mas daí o podcast aí, a gente meio que dá uma encurtada no assunto para todo mundo poder ouvir, todo mundo poder adquirir o conhecimento, né? Então vou agradecer aqui já o Max, né? Antes disso, né? Só falando que a minha academia, a academia aqui onde o Max pratica o jiu-jitsu, né? A academia onde eu tô lá me aprimorando é o QG Jiu-Jitsu, no centro de Porto Alegre. Quem quiser vir treinar conosco é no centro de Porto Alegre, é só me procurar nas redes sociais aí, André Machado BJJ, no Instagram e no Facebook, André Machado BJJ. Ou mesmo aqui através do YouTube, o canal André Machado BJJ, né? Para vir treinar conosco no centro de Porto Alegre, centro histórico, ali uma região bem segura ali para treinar, né? E conhecer um pouco ali do nosso jiu-jitsu ali, da nossa escola, da maneira como a gente procura, né, levar o jiu-jitsu a todo mundo e fazer com que todo mundo usufrua do nosso dojo ali para evoluir, né? Então, QG Jiu-Jitsu no centro de Porto Alegre. Vão ter informações embaixo do vídeo aí, mas é só entrar em contato pelas redes sociais aí que eu atendo todo mundo. E agora sim agradecer o Max aí, né? Como eu já disse no início do podcast aqui, o Max é faixa preta de Karatê, né? Um artista marcial aí, estudioso, um cara que tem muito conhecimento de arte marcial, é um samuraizão aí. E como eu disse no início aí do podcast, é um cara que me deu a honra aí, né? Quando ele foi escolher uma outra modalidade para praticar, me deu a honra de ser o cara, né, a conduzir ele em outra modalidade, a ser o professor dele no jiu-jitsu, né? Muito honrado mesmo de receber, sempre que eu recebo as pessoas no dojo, né? Pessoas, assim, deste calibre, assim, com qualidade, pessoas dispostas, né, a um crescimento mesmo, né, a evoluírem, a se transformarem. Eu fico sempre muito honrado. Valeu, Max, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço aí a oportunidade de a gente conversar um pouco aí. E peço desculpa aí pelos palavrões, que vão sendo natural. A gente foi conversando, foi como se fosse uma conversa, né, meio que normal, assim, a gente foi conversando e foi saindo. E agradecer também, né, pô, eu sempre falo isso, né, cara, não é de esconder, que eu sou muito, muito feliz, cara, de treinar no QG. QG é um lugar ímpar, um lugar que as pessoas são diferentes, cara, as pessoas são legais, as pessoas são gente fina, é uma família. É um local que tu quer estar, né? Um lugar que eu quero estar, um lugar que eu gosto de estar. Eu sinto falta dos meus amigos agora nessa questão da pandemia aí.
E daqui a pouco tá todo mundo junto aí, vamos seguir nessa daí, vamos superar essa pendenga aí. Tá? Obrigadão, mestre. Boa, Max. Obrigado aí, obrigado a todo mundo que ouviu o podcast, ficou participando aí. Qualquer dúvida aí, comenta aí embaixo do vídeo, já que esse podcast vai estar sendo postado no YouTube, né? Comenta aí no YouTube ou chama nas redes sociais aí que a gente está sempre à disposição lá, certo? Até o próximo então, pessoal. Boa! Até lá!